Fala pessoal, mais um vídeo analisando dados comigo, Stock Parte 4 se eu não me engano. Hoje estou mais tranquilo, né? Da última vez eu gravei, eu acho que chegando ali da academia de regata, daquele jeitão largado. Agora estamos um pouquinho mais comportados, não arrumados, mas comportados, não é? E olha, agora nessa parte aqui nós vamos analisar categoria, tá? Então vamos entender como que vai estar se comportando a venda das nossas categorias, como que estão ali as receitas das nossas categorias, a ruptura, a perda ali de categorias, tá? Então nós observamos como da última vez a gente conseguiu entender curva ABC, X, Y, Z, não é? Então agora nós vamos ir mais para a categoria, uma visão, sair da linha a linha, né? Apesar que também na última análise nós não estamos olhando linha a linha, mas vamos focar agora em categoria de produtos. Quando nós estamos falando de categoria de produtos, eu tenho na minha loja PlayStation, Xbox, esses produtos são categorias eletrônicas, correto? Eletrônico, que seja. Se eu tenho camiseta, regata, camisa, eu estou falando da categoria de roupas. E por aí vai, tá? Então nós não estamos falando mais do produto único, e sim da categoria que aquele produto pertence. Fechou? Então vamos dar uma analisada nisso daí. Quando eu acelero o vídeo, escrevendo o código, pauso e venho explicando, não deixem, tá, pessoal, de também vir nessa pegada de codando também. Isso ajuda demais, tá? Isso ajuda muito. Para aqueles que ainda não me conhecem, se você caiu, sei lá, aqui nesse vídeo, faz parte de uma playlist onde nós estamos fazendo análise de estoque, fazendo algumas métricas legais. Isso serve para você colocar no seu GitHub, seu LinkedIn, pode ser um produto aí para um portfólio. Aliás, meu nome é Isaac Mikael, eu sou criador do programa Consultoria de Dados 10K+, é um ambiente ali onde nós ajudamos profissionais da área de dados a criarem a própria consultoria, focando aí no faturamento mais de 10 mil reais por mês, tá? Mais de 10 mil reais por mês. Eu foco nesse mais, porque vocês já sabem aquele jogo do sênior lá, de um cientista de dados que ganha mais de 15 mil, muitas vezes não vale a pena, ele possa se pensar, por isso que eu coloco mais. Mais eu tô falando 15 mil, 20 mil e por aí 25 mil, por aí vai. É isso, pessoal. Vamos codar, vamos pro código? Então, pessoal, eu tô aqui com nossa garagem, né? Nosso ambiente de desenvolvimento. Eu já comecei bem, criando célula onde não existe. Boa. Então, aqui vamos criar uma nova seção. Deixa eu colocar um Markdown aqui. Vou colocar ainda dentro da nossa análise exploratória aqui, né? Então, nosso EDA está aqui. Vou colocar um título 2. E vendas e receita por categoria. Bacana. Pessoal, quando eu estou falando de categoria, olha só, eu tenho aqui uma coluna apenas para ela, correto? Então, esse SKU001 é um brinquedo. Esse SKU0100 é livro. Vamos dar uma olhada nessa coluna aqui de categoria. Lembra desse comando? Então, DF, nome da minha tabela. Agora eu vou olhar para minha coluna categoria. Se eu dar apenas um rodar aí, um run, eu vou ter assim, mas eu quero ver a quantidade por categoria. Aí eu dou aquele value counts. Olha lá. Então eu tenho aqui eletrônicos, eu tenho aqui roupas, esportes, brinquedos, casa, alimentos, livros. Aí eu tenho aqui a quantidade, né? Bacana. Isso daqui tá a nível de dia, se eu não me engano. Tá a nível de dia.
Então é bastante coisa, bastante informação. Eu quero somar, eu quero ver a quantidade de vendas que eu tenho nessa coluna. Mas eu não quero falar apenas. Eu vou selecionar algumas colunas aqui. Então, eu não quero falar apenas da categoria. Aí eu esqueço o nome das colunas. Isso é normal também, viu? Só deixa eu colocar um red 1 aqui, só para ele me aparecer a linha. Então eu quero ver as minhas colunas de vendas. Cadê? Eu tenho aqui, como que tá o nome? Será que tá vendas mesmo? Vendas. Eu quero ver a minha coluna de vendas. Eu quero ver a minha coluna de receita. Eu quero ver a minha coluna de lucro bruto. Minha coluna de perda, ruptura. Olha só. Bacana. Porém, eu quero ver o total de vendas só de brinquedo. Eu quero ver o total de vendas só de livro. Eu quero ver o total do meu lucro bruto só da categoria casa. Para isso, nós utilizamos o famoso Group By. Tá? Então, Group By, ele vai agrupar. Aliás, no SQL, se eu não me engano, é assim, não é? Group By. Acho que no SQL também. Então eu quero agrupar aí, no caso, por categoria. E eu tenho aqui no Python um modo bem tranquilo e bem simples para fazer essa agregação, tá? Então nós vamos montar um data frame aqui, categoria ou uma nova tabela que seja. A partir dessa minha tabela principal, desse meu DF, né? Eu vou passar aqui um group by e eu quero agrupar pela categoria. Legal. E aí é isso, vamos só explorar, deixa eu ver se eu consigo ver aqui group by aqui. Eu queria mostrar para vocês, mas eu acho que aqui, ó. Olha só, eu tenho esse AGG, que é de agregação, certo? Então, olha que legal, eu consigo fazer o quê? Eu consigo dar um ponto AGG, eu abro aqui, e aí eu venho vendas, minha coluna de vendas, eu quero uma soma dela por categoria. Coloco um sum aqui. Aí eu quero também minha receita por receita. Tá, Isaac, mas o que ele vai fazer? Ele vai somar para a receita. Vai me dar um sum. Gente, se muitas vezes eu passo muito rápido por funções, vocês ainda não entendem, podem comentar nos vídeos que aí eu faço vídeos específicos, tá? Não tem problema não. Lá na nossa consultoria de dados, nós temos tanto pessoas que assim, têm experiência de mais de 9 anos e temos pessoas que não têm nem experiência. Então, muitas vezes eu tenho que fazer vídeos ali um pouco mais detalhados e isso não tem nenhum problema. A galera que é experiente hoje, um dia não foram, tá? Legal. Então, olha só, vamos observar aqui como que ficou. Olha que maneiro. Tem um
ponto importante, eu soltei antes, quando estava fazendo os testes, uma configuração, tá? Para a formatação ficar bonitinha, ok? Provavelmente, se vocês estiverem codando aí, se vocês conseguiram a base de dados comigo, com a minha equipe, aliás, deixa eu até falar isso para vocês. Pessoal, esse é o nosso Instagram, _isaac.micael. Nós postamos aqui conteúdos quase todos os dias aí, referente à consultoria de dados, a conceitos através dos dados. E tem gente que vem pelo Instagram através dos nossos conteúdos aí do YouTube, tá? Um exemplo, olha só. Então, através do Instagram, tem gente que pede para nós as bases de dados e a nossa equipe sempre está ali dispostas, estão dispostos ali a responder, tá? Então, por aqui vocês conseguem ver que nós enviamos, porém é só entrar em contato com a nossa equipe através do Instagram que vocês conseguem as bases de dados dessa playlist, ok? E não deixem de nos seguir, tá? É muito importante para nós e, aliás, é a nossa comunidade, tá? É isso. Vamos lá voltar pro código? Pessoal, aproveitei até fiz aqui do jeito que provavelmente irá aparecer para vocês. Vai aparecer desse modo aqui, né? Que significa ali os milhões, quando a gente vê esse E+, aí, são a quantidade de zeros, não é? Então, nós vamos aprender, nós vamos mexer com isso daí juntos. Então, por isso que eu tirei aquela configuração que eu rodei de cara, né? Para vocês terem, essa foi a configuração de cara, não foi? Para vocês terem a mesma coisa e nós vamos chegando juntos aos mesmos resultados, ok? Tá bom. Então, nós temos esse novo, deixa eu excluir aquela célula. Nós temos agora essa nova tabelinha da nossa categoria, perfeito? Eu posso, já para melhorar, colocar o quê? Um round 2, arredondar aqui, vamos ver como fica, não mudou quase nada, parabéns. Muitas vezes vocês vão colocar esse round 2 aí e vai dar uma ajudada, fechou? Legal. Vamos lá. Eu vou querer, mesmo assim, ordenar essa minha tabelinha pela coluna receita, tá? Então, o que nós já podemos utilizar aqui? Nós podemos utilizar que vendas categoria vai receber vendas categoria ponto short values, não é? Values pela coluna de receita. Eu vou dar um false aqui. Vamos ver assim. Eu tô sem as minhas teclas de atalho aqui. Aí. Deixa eu ver se minhas teclas de atalho funcionam. Aí, tá funcionando. Boa. Só não estão complementadas. Eletrônicos vem primeiro, roupas vem primeiro. Então, ela tá ordenada do maior aqui, tá? Ao menor. Nós podemos observar aqui pela quantidade final aqui. Ok, fica um pouquinho complicado ainda de nós analisarmos dessa forma. Então, eu vou criar aqui os gráficos, certo? Então, provavelmente o vídeo vai acelerar aí para otimizar o tempo. Since I've been gone so long, freedom calling.
Bora lá, pessoal. Então, aqui estão os nossos gráficos, explicar os códigos para você. Muitas vezes é algum momento que você dá uma pausa e coda aí também, tá? Deixa eu só que eu unifiquei aqui. Então, até essa parte vocês viram fazendo. Aqui, então, nós temos a linha que estamos criando aqui, uma figura, né? Com 4 gráficos dessa vez. Então, o que acontece? Esse comando subplots 2, 2, estou falando então de 2 linhas e 2 colunas, certo? Nesse código, eu estou falando do quê? Olhando para cá, a diferença. Eu estou falando de uma linha com 2 gráficos, correto? Com 2 eixos, melhor assim dizendo. Então, pensando nisso, o meu axis, não é? Sempre eu confundo essa pronúncia. Eu tenho mais ou menos assim, ó. Aqui eu estou falando 0, estou falando minha primeira linha, minha primeira coluna. Correto? Deixa eu ver se estou falando em ordem aqui para vocês. Isso mesmo. Então, minha primeira linha, tá? Minha primeira linha com minha primeira coluna. Seria o primeiro gráfico. Aí eu teria o quê? Eu teria assim, ó. Minha primeira linha, agora minha segunda coluna. Eu teria mais 2, que ficaria dessa forma aqui, ó. 1 e 0, que eu tô falando agora minha segunda linha, minha segunda linha com a minha primeira coluna, minha segunda linha com a minha segunda coluna. Eu falo linha porque eu tô pensando mais ou menos assim, ó, linha, coluna, fechou? Então ficaria como? Gráfico esquerdo. Aqui ficaria o gráfico superior direito. Perfeito. Deixa eu só dar um Ctrl C, Ctrl V aqui para nós. E aqui ficaria inferior esquerdo, inferior, direito. É isso, pessoal. Então essa linha aqui, essa parte, nós estamos definindo a quantidade aí dos nossos gráficos, ok? Tá, então eu tô falando, cria uma grade aí, certo? Com 2 linhas e 2 colunas. E aí eu tenho depois o meu fig size aí, 16:12, que é o tamanho da imagem inteira. Então o número 16 representa a largura em polegadas, a gente comentou isso no último vídeo. E o número 12 vai representar a altura, isso vai deixar os gráficos assim, grandes o suficiente para serem, sabe, observados com clareza. Nosso primeiro gráfico aqui, ó, então eu tô falando, né, aqui, lembra? Tô falando do meu superior esquerdo, aqui, superior esquerdo, nós estamos falando da receita por categoria, certo? Então, esse comando /H é o quê? Criar gráficos de bases horizontais. Nós usamos só o bar, que automaticamente é o vertical, quando a gente coloca o H horizontal aí. Bacana. Essa daqui, ó, vendas categoria index, é ali o índice da tabela, tá? Que são as categorias. Então, o eixo vertical ele vai mostrar o quê? Eletrônicos, vai mostrar roupas, esportes. E já no eixo X, nós estamos utilizando o quê? A coluna receita dessa tabelinha que nós criamos. Olha a receita aqui, o somatório de receita por categoria. Então, estou jogando ela aqui e estou dividindo ela por esse 1E6. O que significa? Esse 1E6, gente, significa 1 milhão. Então, nós estamos transformando os valores
em milhões, tá? Então aquele monte de valor ali nós estamos indo pela via dos milhões. Então, imaginem assim. Deixa eu ver se eu consigo exemplificar para vocês. Imagine que nós temos, sei lá, 2 bilhões. Isso daqui. Pense que nós estamos aqui. Eu quero dividir ele por 1 milhão. Que vai ficar aproximadamente. Opa, será que aqui é vírgula? Acho que é. Deixa eu ver. Nossa, ficou horrível. Ficou horrível exemplificar assim. Mas pensem dessa forma. Deixa eu voltar aqui pro jeito, porque eu vou dar só um exemplo só para vocês. Não vou me preocupar com isso não. Essa divisão vai me retornar mais ou menos esse número aqui. Opa, não. Aqui, ó. Ela vai me retornar isso. E aí eu já interpreto isso como milhões. Apesar que aqui eu acho que, sei lá quanto que eu tenho. Milhões mesmo, né? Mas é isso, a ideia, né? A perspectiva. Galera que analisa dados com Python gosta de utilizar isso daí, eu já percebi isso. Então, aqui não tem nenhum padrão, né? Quer dizer, não tem nada diferente, é o padrão da última aula. Estou passando uma cor aqui, o título, estou colocando receita por categorias, tamanho da fonte, aqui eu estou falando que a fonte, eu quero um negrito, né? Um bold. Aí aqui eu falo o título do meu eixo X e aqui eu estou falando da minha grade, certo? Então, nós temos esse gráfico aqui, certo? Então nós percebemos que a receita são os eletrônicos que carregam aí nas costas. E pessoal, nada muda para os outros, tá? Nada muda. Aliás, eu fui dando um Ctrl C e as coisas que eu fui mudando foi o quê? Foi a coluna, essa coluna muda. Então agora eu estou pegando aqui esse meu lucro bruto, estou fazendo aquela divisão, estou mudando a cor e mudo os títulos. Então, o meu lucro por categoria, eu tenho ele aqui, ó, lucro bruto por categoria. Eletrônicos ainda está levando. Vendas por categoria, então eu alterei a coluna aqui da minha tabela de categorias que a gente agregou, né, o Group By. Mudei a corzinha ali, mudei os títulos. E aqui, opa, vendas por categoria. Olha só que engraçado. Vendas é roupas que mete as caras aí, não é mesmo? Bacana. E eu tenho aqui, por último, perda por ruptura. Isaac, o que seria ali a perda por ruptura? Gente, perda por ruptura, pensa que vai representar o dinheiro que a empresa deixou de ganhar porque o produto não estava disponível ali no momento que havia demanda. O cliente foi na loja e não tinha. E aí nós temos então esse gráfico aqui, ó. Tá? Então nós percebemos que roupas vem em primeiro, eletrônicos em segundo, esportes em terceiro e quarto aparece ali brinquedos. Então isso já mostra que as categorias mais relevantes comercialmente também são as que mais sofrem com perda de oportunidade aí, certo? Legal, voltando aqui no código, após essa apresentação dos gráficos, eu coloco um tile layout aqui, né? Esse tile layout ele ajusta, praticamente assim, ele ajusta automaticamente o espaçamento entre os gráficos, tá? Em alguns momentos, sem esse comando aí, os títulos, legendas, eixos, eles poderiam ficar aí sobrepostos. Nem em todos os casos, mas pode acontecer. Então, é uma boa prática sempre usar esse tile layout aí. Quando trabalhamos com vários gráficos na mesma figura, ele ajuda não se esqueça que esse
PLT eu já exportei aqui, ó, é o nosso Matplotlib, tá? Eu dou um show para apresentação dos gráficos, correto? Bacana. Olha só, lembra que eu falei sobre a formatação lá dos números para ficar melhor visualmente? Então aqui nós estamos, nessa linha aqui, nós estamos configurando essa forma como o Pandas ele exibe ali os números decimais. Então, pessoal, com essa linha aí, os valores float, isso é muito importante, pode ver que eu coloquei aqui, ó, float format, eles passam a aparecer no formato de moeda, certo? Isso melhora muito a leitura quando estamos trabalhando com receita, lucro e perda. Aliás, esse também é um ponto que eu aprendi com analistas de dados, mais que eu sou na via de cientista, mas os analistas de dados, assim, que precisam muitas vezes mostrar algumas visualizações. Cientista de dados precisa, mas a gente não se preocupa tanto, assim, né? Já o analista, ele tem esse hard skill aí. Agora, um ponto interessante que eu acho legal ressaltar, que essa configuração acaba afetando todos os números floats ali, tá? Que é exibido pelo Pandas. Então, se você imprimir tipo uma coluna de quantidade que também esteja em float, ela pode parecer com RS. Fechou? Mesmo não sendo dinheiro. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso daí. E eu dou um print aqui, né? Esse print, essa linha vai imprimir aí as top 3 categorias por receita, certo? Então estamos exibindo apenas 2 colunas da tabela, receita e lucro bruto, e nós queremos, eu dou um head 3 aí para aparecer os top 3. Observação, viu? Para aparecer o top 3 pela receita, não se esqueça que nós demos aqui um short values. E aí ele aparece aqui para nós, ó, top 3 categorias, produtos por receita, certo? Então vem o eletrônico, eu tenho um faturamento de 2 bi aqui, não é? Os números bem legais, bem interessantes, né? Qual que é a empresa que, pô, vende eletrônico, roupas, esportes e tem, nossa, uau. Roupas vem em segundo, esportes vem em terceiro. Legal. Agora é muito interessante, nós aprendemos a analisar, né, os gráficos. Então o que a gente pode já começar a perceber aqui, pessoal? Nesse primeiro gráfico, receita por categoria, o eletrônico ele é disparado assim, né? A categoria com maior receita. A categoria gera quase aí 3 bi, né? Quase 3 bi em receita. Muito acima das demais, correto? Então, roupas, aproximadamente, tá ali nos batendo quase 1, né? 900 e seus quebrados aqui, não é? 981, 700, tudo milhões, não é? Certo. A leitura principal é que o eletrônicos é o motor financeiro da empresa. Tá? Vamos fazer umas anotações aqui. Então, financeiro da empresa. Então, assim, mesmo que não seja a categoria com maior volume de vendas, ele gera muito dinheiro, porque provavelmente o ticket de um eletrônico é maior do que um ticket de roupa, né? Então, assim, um produto eletrônico como celular, notebook, televisão, videogame, geralmente custa muito mais do que uma peça de roupa. Muito mais do que um alimento, muito mais do que um livro. Então, com menos unidades vendidas, né, eletrônicos conseguem gerar muito mais receita, certo? Isso, então, nós deixamos anotadinho aqui. Já no lucro bruto por categoria, nesse gráfico aqui, a liderança de eletrônicos ela continua muito forte. A categoria ela está gerando aí quase 900 milhões de lucro bruto. Depois vem roupas e esportes.
Essa visão, ela, assim, ela é muito importante porque ela confirma que eletrônicos não apenas vende muito em valor, mas também deixa muito lucro. Ok. Então essa categoria tem alto impacto nos resultados da empresa. Vamos pegando esses insights. Se a empresa melhorar o estoque, muitas vezes melhorar a precificação, promoção, disponibilidade de eletrônicos, sei lá, qualquer pequena melhoria nesse fator de eletrônicos pode gerar milhões ali em impacto financeiro, certo? Então, ok, esse lucro bruto só reforçou, muitas vezes não é um novo insight, mas ele reforça algum insight que nós tivemos anteriormente, que é o que aconteceu aqui. Aí eu tenho, pessoal, vendas... Um momento que eu querendo espiar. Vamos lá, vamos voltar. No vendas por categoria, a análise já muda, né? Então, assim, no volume de vendas, quem lidera é roupas. Olha só. Então, roupas vende aproximadamente aí 3, alguma coisinha aí, milhões de unidades, sendo a categoria com maior saída, né? Maior giro. E aí depois vem esportes, certo? Esportes, isso mesmo. Esportes. Ah não, alimentos aqui, ó, alimentos ele passa brinquedos. Então vem top 3 roupas, esportes e alimentos. E legal, é uma descoberta bacana aqui, né? Então roupas vende mais unidades do que eletrônico, mas gera muito menos receita, correto? Olha aqui. Então, vamos lá, anota esse insight aí. Gente, qualquer insight que vocês tiverem aí, vão deixando nos comentários. Muitas vezes eu não consegui observar algo e aí vocês já vão praticando aí essa habilidade de análise de dados, que na minha concepção é uma habilidade. Tá, isso mostra então que roupas provavelmente tem um ticket médio assim, menor, né? Então na prática, vamos recapitular que eletrônicos vende menos unidades, mas cada unidade vale muito. Roupas vende muitas unidades, mas cada unidade vale menos. E a gente pode pensar aqui no alimentos, né? No esportes, que também tem um volume alto, mas tem receita baixa, indicando aí baixo ticket médio, provavelmente. Essa diferença entre volume e receita é uma das análises, assim, pessoal, mais importantes para o varejo. Fixem isso, tá? Diferença, eu falo isso por, assim, mercado, experiência própria, entre volume, qualquer análise que você fizer, pessoal, entre esses dois pontos cruzados é riquíssimo. Como que eu ia colocar? Volume, diferença entre volume e receita. Já mantém isso daí. Porque assim, vender muito não significa necessariamente, né, ganhar mais dinheiro. Tá, e aqui nós temos perda por ruptura. Então o gráfico de perda por ruptura, ele mostra onde a empresa está deixando ali dinheiro na mesa, né? Então as maiores perdas aparecem no quê? Olha, aparecem roupas, depois eletrônicos, esportes, brinquedos. Tá bem simples aqui de enxergar, né? Então assim, roupas tem a maior perda por ruptura, chegando aí beirando aí seus 180 milhões, algo assim. Eletrônicos também tem uma perda muito alta, perto de 175, alguma coisinha assim, milhões. Obviamente, pessoal, dá para vocês refinarem, colocarem os rótulos, deixarem bonitinho, aí vai refinando de cada um. Esportes aparece com perda relevante também, né? Então isso significa que essas categorias, elas possuem problemas de disponibilidade de estoque, ou seja, existe demanda, mas a empresa não consegue atender completamente isso, tá? Então é muito importante a gente entender essas análises e aí nós vamos aprimorando as nossas análises, não é? Então a parte mais rica dessas análises acontece quando nós comparamos os 4 gráficos juntos, tá?
Então, assim, eletrônicos é a categoria mais importante da empresa em receita e lucro. Então, ela lidera ali com folga em faturamento, em lucro bruto, certo? Por outro lado, também tem uma das maiores perdas por ruptura. Isso é um sinal crítico. Então, assim, a empresa... Eu tô achando melhor eu ir escrever... Não, depois eu vou recapitular e já eu escrevo isso aqui, tá? Então, essa empresa está perdendo dinheiro justamente na categoria mais valiosa. Então, a decisão estratégica seria o quê? Isso eu vou anotar, porque senão pode ser que eu esqueça. Análise para eletrônicos. A gente poderia colocar... Opa. Pessoal, eu vou tirar isso daqui, viu? Porque o que interessa vai ser essas nossas análises. Deixa eu montar um Markdown aqui. Já tá, deixa eu tentar montar algo legal. Sei lá, deixa eu colocar aqui. Eu não sou tão bom em Markdown não, viu? Tá, então Oxi. Para eletrônicos. Priorizar a previsão. De demanda. Reposição, porque envolve estoque ali, né? Se a gente percebe que eletrônicos, ele tem uma ruptura grande. E assim acontece a redução. Ruptura. Legal. Já em roupas, vamos pensar em roupas. Ó, roupas é a categoria com maior volume de vendas, não é? Isso mesmo. Ela acaba sendo a segunda maior em receita de lucro, mas é a categoria com maior perda por ruptura. O que isso indica? Indica que roupas é uma categoria de alto giro, porém ali com talvez uma maior complexidade operacional, né, para acontecer falta aí de estoque. Então pode haver muitos tamanhos, muitas cores, modelos, coleções, sazonalidade, né, blusa de frio, por aí vai. Então por isso a gestão do estoque de roupas ela precisa ser muito mais detalhada, muito ali no granular, né? Então não basta olhar apenas camiseta ou calça, é necessário olhar a variação por tamanho, cor, modelo, loja, região, pá. Então, qual que seria a recomendação que nós poderíamos trazer aí olhando isso? A recomendação poderia muitas vezes trazer uma análise que nós observamos na aula passada, olha a conexão aí, né? De uma análise ABC, XYZ, porque aí nós identificamos quais SKUs de roupa merecem maior reposição, sabendo que é muito detalhada essa categoria, como eu expliquei aqui sobre a região, sobre o modelo, sobre o tamanho, sobre a cor. Então nós olhamos priorização. Então nós poderemos ver a roupa aqui, cadê? Nós podemos observar a roupa que está na classe A, que são as roupas que mais comandam, vamos pensar assim, o nosso lucro, a nossa receita, e olhar a distribuição delas por X, só roupa, AX, porque é fácil de prever, lembra a previsibilidade? E aí eu tentaria minimizar aqui essa minha ruptura, certo? Então vamos recomendação. ABC, XYZ.
Legal. Aí esportes, assim, ele... Vamos ver aqui. Esportes tá top 3 ali, ó. Legal aqui, ó. Em vendas ele tá no top 2, né? Então, assim, esportes parece bem posicionado, tanto em receita, lucro e volume, também representa uma perda por ruptura ali, né? Então, isso mostra que é uma categoria intermediária com bom potencial. Ela talvez não seja tão dominante, quer dizer, talvez não, olhando assim, ela não é tão dominante quanto eletrônicos, nem tão volumosa como roupas aqui, né? Mas tem um equilíbrio entre venda, receita e lucro, isso é muito importante. Então, muitas vezes a gente poderia trazer uma esportes, uma recomendação de... colocar... vou colocar como prioridade... Não, deixa eu pensar. Como assim uma observação... Podemos colocar um principalmente aqui, principalmente então nós precisaríamos aí olhar, eu coloquei uma categoria como secundária, pessoal, porque eu penso que nós temos aí antes duas... É complicado, a gente falar sobre prioridade secundária, né? Eu acho meio estranho, isso é meio estranho para mim. Mas roupas eletrônicas precisam de uma atenção, mas monitorar a categoria é muito importante. Pensar em produtos com maior giro e com maior margem. Isso eu tô pensando, gente, aqui, ó, na ruptura, tá? Então, secundária por quê? Porque eu já tô falando que eu já vou merecer, aqui minhas roupas já merecem prioridade aqui, pensando em ruptura, mas eu não vou esquecer do esportes aí. Fechou? Vamos finalizar com alimentos? E aqui já, assim, alimentos ele vai chamar a atenção ali, deixa eu ver. Ele chama aqui nas vendas, né? Então, assim, tem um volume de vendas considerável, mas receita e lucros baixos. Isso acaba indicando, pessoal, muitas vezes o ticket médio baixo ali, né? Alimentos. Então, na prática, muitas vezes vende bem, pode vender bastante, mas cada unidade gera pouco dinheiro. A perda por ruptura também parece bem baixa, porque parece não é bem baixa comparando, né, ali esportes e roupas eletrônicos. Isso pode indicar uma operação mais estável, né? Assim, produtos com reposição mais previsível. Mas também pode significar que mesmo quando ocorre ruptura, o impacto financeiro também ele é menor. Então eu não vou colocar, nada me brilhou os olhos. Então, assim, essa análise aqui, esses 3 pontos aí, mostra que a empresa não deve olhar apenas para o volume de vendas. O volume, ele responde uma pergunta: o que vende mais? Porém, a receita, gente, ela já vai responder outra: o que gera mais faturamento? E aí o lucro, aqui observando, ó, o lucro, ele responde o quê? O que realmente contribui ali, né, para o resultado financeiro da corporação. Já a perda por ruptura aqui, nós podemos observar onde estamos perdendo dinheiro por falha operacional, algo assim. Então, assim, a principal conclusão é: eletrônicos, roupa e esportes devem ser, assim, as categorias prioritárias para uma estratégia de estoque inteligente nesse caso, tá? Então, eletrônicos deve ser prioridade porque gera maior receita e maior lucro. Roupas deve ser prioridade porque tem o maior volume e a maior perda por ruptura. Esportes deve ser acompanhado porque combina boa receita, bom lucro e perda relevante. Então, assim, como que eu levo isso?
Pô, você pode pensar em criar um modelo de previsão de demanda por categoria SKU, sabe? Priorizando aí os produtos de alto faturamento, alto lucro, alta perda por ruptura, e por aí vai. Então, assim, tem muita coisa, né? Pessoal, é isso para esse vídeo. Não esqueçam aqui de nos seguir, tá? É muito importante para nós a ajuda de vocês. E também não deixem de seguir o nosso canal, tá? Seguem aí, estamos sempre tentando atualizar com bastante conteúdo legal para vocês, está crescendo a nossa comunidade. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Não esqueçam, qualquer dúvida, qualquer ponto, coloquem aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!